queridos, e hoje nós vamos falar de algo extraordinário demais, que é sobre a graça de Deus. O pastor hoje falou sobre a grandeza de Deus, não é isso? Foi o tema de hoje, pela manhã. E agora nós vamos falar da graça de Deus. Então a minha oração é que o Senhor possa inundar hoje a sua vida, envolver a sua vida hoje com esse favor, que você não merece. Porque na verdade nós não merecemos a graça de Deus. Mas é um favor imerecido, mesmo sem merecer. Essa graça está sobre nós todos os dias. Então o título da nossa mensagem é Extraordinária Graça Restauradora de Deus. Está aqui na tela. Então vamos ao texto. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu vou esperar você abrir, se você tem a sua Bíblia física. Se você não tem a sua Bíblia física, você pode ler no seu celular, você pode ler aqui nas telas. Mas é importante você acompanhar a leitura. Eu vou te dar essa Bíblia, Érica, porque como está aqui na minha, eu não vou usar. Amém? Vamos lá? Davi e o filho de Jonatas, é o título que está aqui. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Versículo 3. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu possa usar de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde está ele? Ziba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Versículo 6. Quando Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando com o rosto em terra, disse Davi: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este seu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu? Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele, eu dei ao neto de seu senhor. Versículo 10, você, os seus filhos e o seu servo cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, ele sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Versículo 11. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o rei meu senhor ordena a este teu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica.
todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa. Ele era coxo de ambos os pés. Eu esqueci de falar, né? Aqui está hoje os corajosos, né? Porque para sair com um temporal desse, né? Nós temos a nossa irmã Marileia aqui, gente, que ela veio de Cabo Sul, de ônibus. Glória a Deus pela vida dela. Que Deus possa honrar a sua vida, como honrar a vida de todos vocês aqui hoje. Amém. Então, queridos, falar da graça de Deus é algo maravilhoso demais. Se eu e você estamos aqui hoje, é por causa dessa maravilhosa graça. Se nós fomos resgatados, redimidos, se o nosso nome está escrito no livro da vida, é por causa dessa graça. Se você faz parte da família de Deus, e que honra e que privilégio você poder ser chamado filho de Deus e poder sentar à mesa com Ele, isso foi pela graça de Deus, não foi por merecimento. Se fomos selados pelo Espírito Santo, é por causa da graça. Se fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, se os nossos pecados foram perdoados, é por causa da graça de Deus. Se nós somos herdeiros com Deus, e a Bíblia diz isso, e co-herdeiro com Cristo, é por causa da graça. Então, glória a Deus pela sua graça. Graça é um dom imerecido. Você e eu não merecemos, mas mesmo sem merecer, você e eu recebemos. Queridos, que graça é essa? Que pega o homem mais miserável, mais corrupto, mais devasso, e transforma esse homem em uma bênção, em uma pessoa piedosa. Que graça é essa que pegou a sua vida, que talvez não era muito diferente, porque nós não somos bonzinhos, mas nos trouxe para sentar à mesa, assim como Mefibosete. No desenrolar dessa mensagem, você vai ver o que aconteceu, que é algo extraordinário. Que graça extraordinária é essa que ao longo da história tem operado milagres maravilhosos na vida de tantos homens, transformado pessoas devassas, bêbadas, drogadas, imorais, em homens convertidos, cheios do Espírito Santo. E eu quero citar aqui, a título de introdução, 3 pessoas que a graça de Deus transformou. A primeira pessoa que eu quero citar foi Manassés. Vocês conhecem a história desse rei? Que bom que você está aqui, Carlos. Que bom, Deus abençoe. Esse rei foi o pior rei que já existiu em Judá, Manassés. O seu pai Ezequias foi um excelente rei. Essa história, se você quiser ler lá depois, está lá em 2 Reis 21. Em 2 Reis 21 só fala dos desastres que esse rei cometeu. Mas em 2 Crônicas 33, se você quiser ler, você vai ver que fala dos desastres, mas também fala que ele se arrependeu. Então foi a graça que transformou esse rei. E por quê, irmãos? Ele foi considerado o pior rei de Israel. Ele reverteu tudo que o pai dele tinha feito. O pai dele promoveu um grande avivamento, limpou o templo, removeu a idolatria, restaurou o culto ao Senhor. Manassés fez tudo ao contrário. Praticou todo tipo de idolatria, de adivinhações, de feitiçaria, de necromancia. Manassés consultava ídolos. Manassés chegou a sacrificar pessoas. Pior, sacrificou o seu próprio filho aos deuses, matou literalmente. Não tenho dúvida nenhuma que esse foi o pior pecado que esse homem cometeu. Queimou o seu filho em sacrifício, seguindo rituais pagãos.
Isso representava degradação moral profunda e absoluta rejeição ao Deus de Israel. E pior, ele não fez isso sozinho. Ele arrastou toda a nação de Judá para pecar com ele. Ele desfez tudo que o seu pai tinha feito e levou tudo. Que Deus nos livre de líderes assim, porque infelizmente às vezes ainda no nosso meio acontecem essas coisas. Mas algo surpreendente aconteceu. Eu quero ler essa história com você rapidamente. Segundo livro de Crônicas 33:10. Eu falei que no primeiro, na primeira referência só fala dos erros dele. Mas agora você vai ver o quanto a graça de Deus pegou esse homem que para nós não tinha mais jeito e transformou. Segunda Crônicas 33, versículo 10 diz: quem está lá em cima é meu filho Samuel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Versículo 11: por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com um gancho, amarraram-no com corrente e o levaram para a Babilônia. Versículo 12: ele angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus e do Deus dos seus pais. Versículo 13: ora, o Senhor orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois de tanta atrocidade, é por merecimento, igreja? Esse rei aqui merecia essa graça de Deus? Esse rei aqui merecia essa bondade de Deus? Não merecia. Mas depois de tanta atrocidade, ele se arrepende, ele ora a Deus, e Deus ouve a sua oração, e ele volta para o trono, e tenta consertar tudo aquilo que ele tinha feito de ruim. Graças a Deus, isso é graça. Isso nos mostra, irmãos, que nenhum pecado é maior do que a graça de Deus, quando o coração do homem se arrepende de verdade. Nenhum pecado é maior do que a graça de Deus. Talvez você está aqui hoje e você também tenha cometido atrocidades. Isso te acompanha, isso te persegue, isso tem impedido de você ter um relacionamento pleno com o seu Senhor. Isso fica te acusando. Mas hoje, se você se arrepende de verdade, não importa mais. Nada é maior que a graça de Deus. A graça de Deus hoje pode invadir a sua vida. Não importa o que você tenha feito. Eu sei que você já entregou a sua vida ao Senhor, mas às vezes as acusações ainda ficam. Deixa isso para trás em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Aí entra em cena a doutrina da justificação. Você foi justificado lá na cruz do Calvário e ponto final. Ponto final. Tem gente que fica tentando inventar outras doutrinas. Não, mas Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Se Ele perdoou os seus pecados, está perdoado. Se Ele te salvou, você está salvo. Você precisa perseverar, mas você está salvo. Aleluia. Foi a graça que transformou Saulo de Tarso, o maior inimigo do Evangelho. Depois de convertido, o quê? O maior defensor do Evangelho, o maior dos apóstolos. Foi a graça que transformou Santo Agostinho. Se você quiser pesquisar lá sobre esse Santo Agostinho de, se eu não me engano, Hipona, homem ímpio, devasso, confuso, mas um dos pais da nossa igreja, ano 300 e alguma coisa.
Mas sabe por que isso aconteceu na vida dele, se você for pesquisar? Porque ele tinha uma mãe, Dona Mônica. Orou por volta de 30 anos por esse menino. E você, mamãe que está aqui, papai que está aqui, já desistiu de orar pelos seus filhos? Não faça isso. Continue orando pelos seus filhos. Se Deus quiser, em maio, nós vamos ter uma mensagem, porque maio é o mês da família. A gente vai ter uma mensagem aqui de pais de joelho e filho de pé. Nós precisamos continuar de joelho para que os nossos filhos continuem de pé. Tem uma frase que diz assim: é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Você prestou atenção nessa frase? Foi isso que Dona Mônica fez. 30 anos. Foi a graça de Deus que transformou a minha vida e a sua vida, meus irmãos. Você era bonzinho, Diácono William? Você era Diácono Jorge? Luiz, você era bonzinho? Meu professor Luiz. Também não éramos bonzinhos, porém hoje somos pessoas melhores. Você tem sido mudado pela graça de Deus, igreja. Glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado pela sua graça na minha vida. Pois bem, essa foi só a introdução. Voltemos lá ao texto de 2 Samuel 9. E esse texto, meus irmãos, sem dúvida, é um dos textos mais ricos, mais ilustrativo, mais oportuno, que fala da graça de Deus. Esse texto fala de uma aliança, de um pacto que Davi fez com Jonatas. Davi prometeu que ao longo da sua vida ia cuidar da família de Jonatas. Depois de 20 anos, esse pacto é lembrado, essa aliança é lembrada. Davi lembrou da aliança feita com Jonatas, e o que vai acontecer na vida de Mefibosete é uma ilustração dessa doutrina do pacto, dessa doutrina da graça de Deus. Então vamos à história. Mefibosete nasceu um príncipe rico, mas viveu como um fugitivo aleijado. Era neto do rei Saul, filho de Jonatas, membro da família real, nasceu em um berço de ouro. Com certeza esse menino foi cercado de muitas riquezas, criado com todo mimo. Porém, seu pai, Jonatas, e seu avô Saul morreram numa batalha quando esse menino só tinha 5 anos de idade. Sua ama, a pessoa que cuidava desse menino, sabendo da morte do seu pai, do seu avô, pega esse menino e tenta fugir com ele. Possivelmente, essa mulher tinha conhecimento do costume daquela época, do costume oriental, de que quando o rei morria, tinha que matar toda a família dele, toda a dinastia, para que no futuro, nenhum deles pudesse reivindicar o trono. Então essa mulher toma esse menino e foge com ele. Vai lá no versículo 4, segundo livro de Samuel 9, 4. Vamos ver essa história. Jonatas, versículo 4. 2 Samuel 9, 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o pegou e fugiu. Aconteceu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Nessa fuga, meus irmãos, nessa correria, acontece um acidente gravíssimo. O menino cai e quebra os seus 2 pés e fica manco para sempre, aleijado para sempre. Mefibosete nunca se recuperou daquele acidente.
E ele viveu por cerca de 15 a 20 anos, escondido, sofrendo sua dor, sua vergonha, em uma cidade chamada Lodebar, que significa local sem pasto, terra árida, um príncipe, terra sem pastagem. Irmãos, esse cenário aqui não poderia representar a queda do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós tínhamos plena comunhão com Ele lá atrás, mas nossos pais pecaram e nós fomos atingidos. E não fomos atingidos só nos pés, Jorge, fomos atingidos na nossa mente, ficamos todo deformados, nas nossas emoções, em tudo, todo o nosso corpo, nossa estrutura foi afetada por essa queda. E o que o rei Davi irá fazer com Mefibosete é uma ilustração da graça de Deus. É o que ele fez com você e comigo. Pensa aqui comigo. Vamos lá, de novo, no versículo 1. Volta no versículo 1, por gentileza, Samuel. Segundo livro de Samuel 9, versículo 1 diz: um dia Davi perguntou. Davi estava lá no seu palácio. Eu creio que o Espírito Santo lembrou a ele. O Espírito Santo já estava agindo lá atrás. E ele perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele por causa de Jonatas? Note aqui, meus irmãos, que lá atrás, há 20 anos, foi feito um pacto entre Davi e Jonatas. Nessa época, Saul queria matar Davi, e Jonas entendia que Davi era um escolhido do Senhor, que Davi um dia ia reinar. Jonatas também tinha o conhecimento dessa cultura, que se por acaso todos morressem, se ele morresse, se o rei Saul morresse, ia matar toda a dinastia. Então Jonas fala com Davi, cria uma aliança com ele, pede para ele cuidar da sua casa. Vai lá no versículo, volta por gentileza, que é bom a gente ler esse texto, para a gente ter uma compreensão melhor. 1 Samuel, volta em 1 Samuel 20, versículo 14, vamos ver essa aliança, esse pedido de Jonatas a Davi, que nem era rei ainda, mas ele já tinha consciência que Davi era um escolhido de Deus. 1 Samuel 20, versículo 14, diz lá: e se eu, então, ainda viver, use para, isso Jonatas falando para Davi, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra, nem tampouco jamais afaste de minha casa a sua bondade. Está vendo? Versículo 15. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Versículo 16. Assim Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Mas agora, 20 anos depois, Davi já é rei, o seu trono já é grande, já é próspero. E Davi se lembra dessa aliança que ele fez com Jonas, e ele faz uma pergunta: será que não sobrou ninguém para eu usar da bondade de Deus para com ele? Irmãos, prestemos atenção a essa pergunta. Ele não está procurando alguém para se vingar, como era o costume da época. Ele não está perguntando se há alguém para usar, mas ele está perguntando se há alguém para usar de bondade. Isso é graça, meus irmãos. Enquanto o costume da época era exterminar, Davi usa graça, Davi usa misericórdia. E graça no grego, no original, tem um sentido muito amplo, de favor, de bondade, de generosidade, de beleza, de encanto. Expressa favor imerecido.
que Ele concede livremente para salvar, para abençoar e sustentar. Então, é a bondade de Deus, é o favor de Deus pela sua e pela minha vida, não é por merecimento. Merecemos o contrário, merecemos o juízo, e Deus vem com o seu favor. Davi aqui, ele não está perguntando se tem alguém merecedor, sábio, inteligente, capaz para ajudar no seu reino. Não, ele está perguntando se é alguém para ele usar de bondade. Isso nos ensina que o desejo de bondade de Davi é incondicional. Então, meus irmãos, você não precisa ser perfeito, bonzinho, porque o desejo de bondade de Deus também é incondicional para com a sua vida. Quando Ele nos chamou para estar com Ele, sentar à mesa com Ele, não foi pelo que poderíamos oferecer, até porque a gente não tinha nada para oferecer. Deus não te chamou para sentar à mesa com Ele pelos seus méritos. Deus te chamou para sentar à mesa com Ele apesar dos seus deméritos. Isso é graça. Ele nos amou apesar do que somos. Isso é graça. Vai lá no versículo 2 agora. Segundo o livro de Samuel 9, 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no pedindo que viesse falar com Davi. O rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Versículo 3. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: até aqui. Ora, a resposta, meus irmãos, preconceituosa desse Ziba. Ele disse: olha, rei. O rei perguntou, né? Existe alguém? Ele disse: olha, rei, até tem. Mas é melhor o senhor deixar isso para lá. Ele não tem nada para te oferecer. Ele não consegue nem andar. Ele é um zero à esquerda. Ninguém se importa com ele, ninguém o valoriza. Esquece isso, meu rei, não vale a pena. Davi não se importa com essa resposta de Ziba e faz uma nova pergunta, versículo 4. Diz: e onde ele está? Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Como eu disse, a palavra Lodebar significa longe das pastagens, local árido, local de esquecimento. Ele está no local seco, sem paz, sem vida. Ele está no deserto. Isso representa onde eu e você estávamos. Estávamos também assim, afastados de Deus, longe da aliança. Estávamos perdidos, estávamos no deserto, não éramos nada sem o nosso rei. Ou o rei te buscava, meu irmão, ou o rei me buscava, nos trazia para sentar à sua mesa, ou estávamos perdidos e íamos perecer, não tinha outra solução. Mas o que o rei fez? Ele veio e nos colocou em sua mesa, para sentar com ele. Isso é o quê? Isso é graça. Isso é um favor imerecido, isso é graça, aleluia. Versículo 5 de 2º livro de Samuel. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, mandou trazer Mefibosete de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Aqui começa a busca por esse Mefibosete. Queridos, dessa mesma maneira também aconteceu conosco. A Bíblia diz que nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e o Senhor nos salvou. Estávamos escondidos e Deus nos achou e nos trouxe para si. Isso é graça. Versículo 6.
Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Aqui Mefibosete, enfim, chega diante do rei e se apresenta. E como Mefibosete se apresenta? Se apresenta de forma arrogante? Não, se apresenta de forma humilde, se prostrando. É exatamente assim que você e eu devem se apresentar diante de Deus. De forma humilde, com o coração quebrantado, não de forma arrogante, rasgando o coração como esse rei Manassés, que mesmo com tantas atrocidades, mas se humilhou, e o Senhor teve misericórdia. Como você tem chegado diante de Deus? Será que você tem chegado diante de Deus com o coração quebrantado, humilde, falando: Senhor, faça a sua vontade? Quem somos nós para dar ordem para Deus? Será que pensamos que podemos dar ordem para Deus? Não. Se quebrante diante de Deus. Foi a forma que Mefibosete chegou diante do rei Davi. Isso aqui é uma ilustração de Deus para com a gente, meus irmãos. Davi aqui, ele está representando Deus. É uma figura de Deus. Vai lá no versículo 7. Então Davi lhe disse: não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Irmãos, imagina se nós conseguíssemos marcar um encontro com Deus. Um Deus santo, santo, santo. E nós pecadores. O que iria acontecer? Será que a gente iria resistir? Será que nós teríamos condições de estar diante de Deus com os nossos pecados? Querido, se Deus fosse nos tratar na base do merecimento, nós estaríamos perdidos. Mas Ele não nos trata dessa maneira. Ele nos trata na base da bondade. Hoje você pode chegar diante de Deus, mas faça como Mefibosete, que chegou diante do rei com o coração quebrantado. E aqui, Davi diz para Mefibosete: meu filho, você não precisa de ter medo. Eu não vou tratar com você na base da justiça, mas na base da bondade. Eu vou usar para com você graça. Deus não nos trata, como eu disse, na base da justiça, senão nós estaríamos fritos. Coitadinho de nós. Mas nos trata na base da sua misericórdia. Mas por que Ele nos trata assim, Diácono Will? Por causa do pacto. Por causa da aliança. Lembra do pacto que Jonatas fez com Davi? Há 20 anos atrás, Davi fez um pacto com Jonatas. E esse pacto aqui está sendo lembrado na vida de Mefibosete. Deus fez uma aliança eterna com o seu filho, e nessa aliança, Ele deu a vida do seu próprio filho, por você e por mim. Amém, igreja? Glória a Deus! Então, Ele olha para nós na base dessa aliança, e não na base do merecimento. É nele que somos aceitos, é por causa dele que eu e você temos uma morada no céu. Você e eu recebemos bondade ao invés de justiça, de juízo, que é o que nós merecemos. Versículo 8. Dá um pouco calor. Por favor. Versículo 8. Então Mefibosete se inclinou e disse: quem é este teu servo, para que o meu senhor tenha olhado para um cão morto como eu?
Meus irmãos, nenhuma pessoa pode se aproximar de Deus, pode ser salva por Ele de forma arrogante. Você não poderá chegar no céu e dizer para Deus: olha, Deus, eu vou te parabenizar. O Senhor foi muito feliz em me escolher. É só isso? Que loucura! O Senhor foi perfeito. O Senhor devia ter me escolhido mesmo. Olha para os meus méritos. Eu mereço. Seria loucura, né? Nenhum de nós somos merecedores do céu, da salvação, esse benefício a nosso favor é graça de Deus. Nenhum de nós merece o céu. Nós merecemos a condenação. Mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Irmãos, se nós que somos tão infiéis cumprimos a aliança que temos com os nossos cônjuges, com os nossos pais, com os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus cumprirá a aliança que Ele fez conosco. Ele tem uma aliança com você. Aleluia. Versículo 9. Versículo 9. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a casa dele eu dei ao neto de seu senhor. Mais uma manifestação da graça. Mefibosete estava escondido em uma terra sem pasto, vivendo de favores na casa de Maqui. Maqui foi uma bênção na vida dele. Se você quiser pesquisar depois sobre esse Maqui. E agora ele recebe restituição, recebe todas as terras do seu avô. Será que você está tendo perdas aí na sua vida? Será que você está precisando de restituição na sua vida? Eu quero te dizer uma coisa: o meu Deus e o seu Deus é um Deus de restituição. Aleluia. Eu quero declarar sobre a sua vida a restituição nesse ano de 2026. Um ano extraordinário como nunca antes. Irmã Marileia, eu tenho orado com vocês. Eu quero declarar a porta aberta que o seu esposo tanto clama, tanto pede. Eu quero declarar em nome de Jesus um veículo também sobre a sua vida. Vocês vêm de longe sem um veículo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Além da restituição, teve algo ainda melhor, gente. Teve o privilégio de sentar à mesa com o rei. Vai lá no versículo 10. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Isso o rei falando para Ziba. Você, os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele, recolherão os frutos, para que a casa do seu senhor, de Mefibosete, tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto do seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Versículo 11. Ziba disse ao rei: farei tudo que o rei, meu senhor, ordenar a este teu servo. Assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa do rei. Como, gente? Como um dos filhos do rei. Não é junto, é como um dos filhos. Passou a ser um dos filhos do rei. Aleluia, isso é graça. Mefibosete, versículo 13, Mefibosete morava em Jerusalém porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Olha que lindo, meus irmãos. Davi chama Ziba e diz: olha, Ziba, você vai trabalhar para a provisão de Mefibosete, para o sustento da casa dele. Mas ele não vai sentar lá na sua mesa, não. Eu quero ele aqui, pertinho de mim. Ele vai sentar comigo. Ele vai sentar na minha mesa, com os meus filhos, como filho do rei. Não sentava à mesa com os filhos, mas como um dos filhos, aleluia. Queridos, Deus é tão gracioso com você e comigo.
éramos inimigos dele e ele nos fez filhos, nos adotou na sua família. Nascemos do seu espírito e hoje podemos sentar à mesa com os seus filhos, como filho de Deus. Isso é graça, é favor imerecido. Já imaginou a cena no palácio? Imagina que essa tela aqui é o palácio. E tocava a campainha. A campainha do almoço. O rei está lá sentado à mesa. E lá vem Aminon, sentar à mesa. E lá vem Absalão, aquele moço bonito, filho do rei, sentar à mesa. E lá vem Salomão, aquele filho amado, sábio, sentar à mesa. A campainha tocou. E lá vem Joabe, o comandante do rei, também sentar à mesa. E lá vem Tamar, a filhinha tão amada do rei, sentar à mesa do rei. E quem mais vem, meus irmãos? Imagina as duas moletas tocando lá no chão. Toque, toque, tocando lá no chão. E lá vem quem? Mefibosete. Aquele que estava esquecido numa terra sem pasto, árida. Viveu 15 anos aleijado lá, esquecido. E alguém puxa a cadeira para ele sentar. Oh, Deus maravilhoso. Deus lindo. Deus de graça. Se eu fosse você, eu dava um aplauso ao meu Deus, ao seu Deus. Pela bondade dele para com a sua vida. Pela graça dele para com a sua vida. Deus nos aceita em sua mesa. Você e eu éramos estranhos, mas não somos mais. Estávamos perdidos, mas agora podemos sentar à mesa do rei, como filho do rei, ter comunhão com o rei. Isso é graça. Mas agora eu gostaria que a gente pensasse uma coisa. Este homem, Mefibosete, ele é restaurado, ele passa a ter comunhão com o rei, foi restituída a sua herança, saiu de Lodebar, daquela terra que não tinha nada, sua dignidade foi restaurada, mas agora começam algumas lutas. Quem vive no reino da graça enfrenta a oposição do inimigo. Você que está nesse reino certamente vai enfrentar oposições, lutas, desafios. Nós temos luta, nós temos batalha, nós enfrentamos oposições. Vamos ver qual foi essa oposição que ele enfrentou? Eu gostaria que você então fosse lá no 16, 2 Samuel 16, versículo 1. Nós vamos ler de 1 até o 4. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, cheios, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isso? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse... Mentira, tá, meus irmãos? Vocês vão ver que isso é mentira. Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor. Esse Ziba era um mentirosozinho, meus irmãos.
Irmãos, aqui acontece o seguinte, a história. Absalão, um dos filhos do rei, se vira contra o rei. O rei precisa fugir. O rei precisa fugir. Esse Absalão, o filho do rei, conspira contra o próprio pai, quer matar o próprio pai, e o rei precisa fugir, e Ziba aparece. E Davi pergunta para Ziba: cadê Mefibosete? A resposta de Ziba é: rei, ele não veio. Na verdade, ele está tramando contra o Senhor. O Senhor o acolheu, colocou ele como um dos seus filhos, o fez sentar em sua mesa, e agora olha o que ele está fazendo contigo. Agora que o Senhor está na pior, rei. Agora ele está querendo assumir o trono. Isso é traição, meu rei. Todo o investimento que o Senhor fez na vida dele não adiantou nada. Ele quer o seu mal, ele quer a sua morte. Acusação, queridos. Quantas vezes o inimigo das nossas almas nos acusa, nos ataca, coloca dúvida em nossos corações. Você não vai conseguir, você é tão falho, você é pecador, você não tem capacidade. Será que o nosso inimigo não sabe que lá na cruz do Calvário, Jesus já fez as pazes conosco de uma vez por todas? Nenhuma condenação há para a sua vida. Nós iremos conseguir sim. Nós iremos vencer. A minha e a sua vitória já é certa, mas a função do inimigo, como Ziba aqui, era o que? Acusar. A função do inimigo é acusador. Ele fez isso com Jó. Ele disse para Deus: olha, Jó só te serve porque ele é um interesseiro. Ninguém é fiel à toa, não. Ele tem interesse, ele tem tudo. Por isso que ele te serve, Deus. Vocês sabem a história, né? Deus falou: olha, pode mexer com ele, toca em tudo, só não toca na alma dele. Agora presta atenção. Quando cuidamos da nossa piedade, quando procuramos ser justo, andar correto, andar nos trilhos, Deus cuida da nossa reputação. Amém, igreja? Quando você procura andar de forma correta, Deus cuida da sua reputação. Nem sempre dá para irmos e desfazermos as críticas, e às vezes as mentiras que porventura dizem contra nós. Mas o que podemos fazer é viver uma vida coerente, sensata, e as mentiras não vão se sustentar, vai cair por terra. Ziba aqui está mentindo, isso não vai se sustentar, vai cair por terra. Seguindo a história, Absalão é morto, algo triste, o rei não queria que isso acontecesse, o seu próprio filho morreu. Davi então retorna para Jerusalém, assume o trono de novo, e aqui ele se encontra com Mefibosete outra vez. 2 Samuel 19, 24, vamos ler. A gente já está quase encerrando. 2 Samuel 19, 24. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, estava em luto, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. Versículo 25, quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Versículo 26, ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: vou mandar preparar o jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este teu servo é coxo. Versículo 27, além do mais, o meu criado falsamente acusou este teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que bem o rei achar melhor.
O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Que quando levamos Deus a sério, Ele se encarrega de estabelecer a verdade e nos honra. Mentira a seu respeito? Te acusaram falsamente? Não ligue. Deus irá cuidar da sua reputação, não ligue. Versículo 29, aí ainda. Vamos extrair outra verdade aqui desse texto. Então o rei disse... Jorge, pode baixar um pouquinho ali? Porque você, versículo 29, então o rei disse, por que você ainda fala dos negócios? Eu decido que você e Ziba agora repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei, olha rei, que ele fique com tudo. Uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa, isso que vale, deixa ele ficar com tudo. Mefibosete está dizendo aqui para Davi, olha meu rei, essas terras, o senhor pode dar tudo para Ziba, eu não ligo. O que não pode faltar na minha vida é estar na sua presença, é sentar na mesa com o Senhor, é ter comunhão com o Senhor, o resto, deixa para lá. Queridos, quando nós estamos debaixo da graça de Deus, experimentando essa sua maravilhosa graça, essa maravilhosa comunhão, bens materiais, privilégio, saúde, é importante? Claro que é, mas tudo isso tem que ficar em segundo plano. Tudo isso se torna menos importante do que a comunhão com Deus. Não vale trocar nada pela comunhão com Deus. Trabalhar e não ter tempo para fazer o seu devocional. Hoje foi pregado aqui que a gente está no culto e não está. Que a gente está cantando, adorando e não está. Que a gente está no culto e está olhando nas redes. Nosso Deus merece mais de nós. A maior dádiva não é a bênção, é o abençoador. O maior privilégio não é o que recebemos do rei, mas a comunhão com ele, isso é graça. A maior dádiva, eu vou repetir, não é a bênção, é o abençoador. O maior privilégio não é o que recebemos dele, mas é a comunhão que temos com ele. E para finalizarmos, eu quero dizer uma coisa. Deus leva muito a sério as alianças. Davi entendia isso. A vida de Mefibosete foi poupada por causa dessa aliança, feita lá atrás com Jonatas. Deus tem uma aliança com você. Amém? Deus tem uma aliança com você. Amém? No dia que você decidiu estar com Jesus, caminhar com Ele, viver com Ele, no seu reino, Ele fez uma aliança com você. E no dia do juízo, sabe por que a minha vida e a sua vida serão poupadas? Por causa dessa aliança, pastor. Porque se não fosse por causa desse pacto, dessa aliança lá na cruz, no dia do juízo, o problema da separação, da inimizade que existia entre você e Deus já foi resolvido. A expiação pelos nossos pecados já foi feita, e foi feita de forma definitiva, de uma vez por todas, lá na cruz. Isso é graça. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Todos que estão aqui já confessaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui que ainda não fez isso? Então, esse pacto, essa aliança já pertence a você. Você já torou, esse pacto já é seu, é dado de graça. Esse texto também,
ele nos ensina uma aplicação que é preciso fazer no sentido horizontal. Davi aqui está pagando uma dívida que ele tem com o seu passado. Quando ele estava lá na pior, ninguém acreditava nele. Jonatas acreditava. Jonas era seu amigo. Jonatas guardava a sua vida. Davi se lembrou da bondade de Jonatas lá atrás. E agora ele quer pagar essa dívida expressando bondade com alguém da família de Jonatas. Nesse caso aqui, Mefibosete. A pergunta é, pare e pense. Você lembra de alguém que lá no seu passado fez alguma coisa por você? Pensa aí. Alguém que ajudou você? Alguém que tirou você do sufoco? Alguém que abençoou você? Será que você não tem uma dívida com essa pessoa? Expressar gratidão é importante. Nós recebemos tanta graça. E nós? Somos gratos? Damos graça na vida das pessoas? Que tal você expressar essa gratidão com alguém que te ajudou? Davi arrumou uma maneira, um jeito de retribuir a bondade que ele recebeu. Eu creio que ele pensava, não, eu vou ajudar esse menino, eu vou abençoar esse menino. Lá atrás eu fui abençoado. Gostaria de desafiar você nesta noite. Retribua essa bondade com a pessoa que te ajudou. Encontre essa pessoa e retribua. Se essa pessoa já morreu, como aqui no caso, retribua com um parente mais próximo, mas faz alguma coisa, expresse gratidão. Amém, igreja? Lá atrás, eu tenho duas pessoas que me ajudaram muito. Meu cunhado, né? Zito. Esse me ajudou muito. Quando eu vim aqui para São Gonçalo, morar na casa da minha irmã, e eu não me adaptei numa casa, e fui para outra, que fui para outra. Tem vários irmãos. E esse meu cunhado, ele tinha um filho, que é o pastor Ezequiel. Ele me criou praticamente junto. Pagava curso para mim. Uma pessoa que nem era assim, parente de sangue. Eu creio que talvez você está lembrando aí de alguém. Então retribua essa gratidão. Seja desafiado. Que não só recebamos graça de Deus sobre a nossa vida, mas que possamos também expressar a graça de Deus na vida de alguém. Sermos canais de Deus na vida de alguém. Amém, igreja? Chama os músicos. Eu ia fazer a pergunta se tem alguém no nosso meio que ainda não tem essa aliança. Mas na verdade eu já fiz. Todos têm essa aliança com Deus, né? Senão você precisa fazer essa aliança urgentemente, correr. Porque no dia do juízo o que vai te salvar é essa aliança que você fez com Ele. Queria que a igreja colocasse de pé. Talvez você já fez uma aliança com o seu Deus. Mas sua vida hoje está como a vida de Mefibosete. Árida, seca, sem graça. Talvez você está vivendo sem pastos. E você quer sair dessa vida árida, seca. Talvez você não tenha nem alegria de estar congregando, de estar na igreja, de estar com os irmãos, de estar em um grupo de vida. Eu não sei como é que você está hoje. Se você está dessa maneira, eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração, que eu queria orar pela sua vida. E hoje o Senhor está aqui
e quer te inundar com a graça dele, com o favor dele merecido. Ele quer renovar a sua vida. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Enquanto o louvor vai cantando, todos os dias. se você está com a sua vida assim, coloque a mão sobre o seu coração. Eu vou pedir o pastor para vir orar pela sua vida. Desde quando me levanto, aleluia. Deus te abençoe ricamente. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.